Se eu for pegar, a gente cita lá o Homem-Aranha, que teve o tio morto e aí foi fazer justiça, foi virar justiceiro atrás do bandido. O Batman, que é um justiceiro da ficção, teve os pais mortos e foi fazer justiça também. Chico Pé de Pato teve a sua família lá violentada e tal, e foi também procurar fazer ele mesmo a justiça dele, né? Francisco Vital da Silva, mais conhecido como Chico Pé de Pato. Eu só ouvia falar e amedrontava muitos jovens na época. Como eu estudava à noite, a gente tinha muito medo de deparar com ele e de assassinar a gente. Ele saía assim, filha, de madrugada, né? Não era à noite, saía de madrugada. Ele era bem temido aqui na região, né? O pessoal temia muito o Chico Pé de Pato, que ele não gostava assim de vagabundo e tal. E por onde ele passava, aí o pessoal fala que ele tinha um Opala marrom e tal. Onde o pessoal via ele passando com esse carro, o pessoal já ficava com medo, né? As pessoas, por conta disso, pelo menos a maioria, se privava de sair de casa, porque tinha medo de se deparar com ele. De medo de tomar um tiro, porque ele não escolhia em quem atirar. Ele mandava pelo que ele queria. Ele fazia a justiça segundo o senso de justiça dele, né? Estava nesse contexto de violência e que achava que aquilo que ele estava fazendo era justiça. Chico Pé de Pato porque ele veio do Nordeste e ele trabalhava como pedreiro. E uma vez ele trabalhando numa obra, caiu do andaime, porque ele caiu de pé. Aí deformou as pernas, por isso o apelido de Chico Pé de Pato, porque começou a andar parecido com pato mesmo. Mas veio em busca de trabalho e acabou se deparando com violência. Chico Pé de Pato, a gente ouviu muita história dele, né? Eu particularmente não conheci o Chico Pé de Pato, mas meu pai, o pessoal aqui do bairro sempre falou dele, né? Que ele era um pequeno comerciante também, né? E era uma pessoa de bem. Bom, eu creio que devido ao que aconteceu com ele, conforme contam, né? Que parece que a família dele sofreu abusos por parte de bandidos, e aí ele ficou muito revoltado e começou a fazer justiça com as próprias mãos. Eu sei que falaram, acho que depois que um dia que ele chegou, parece que entraram lá e se assaltaram a casa dele, e ele ficou revoltado, por isso que saia matando os bandidos. E aí começou a perseguir esse pessoal, achou esses pessoal que fizeram isso, matou. Chico Pé de Pato ia lá simplesmente matava o bandido. Então, talvez, será que isso aí não... a polícia estava realmente interessada em prender o Chico Pé de Pato? Se o Chico Pé de Pato estava fazendo trabalho de matar bandido, tem toda essa questão também, né? E aí a polícia, depois que descobriram que ele que tinha matado, e aí começou a usar ele para cometer vários crimes, né? O que as pessoas falavam, ele dava um nome, os policiais davam nome para ele matar. Ele andava com um chapéu, com um sobretudo preto, e nesse sobretudo era onde ele guardava a arma.
Mas o Chico veio em busca de condições melhores de vida e, como tantos outros, se deparou com uma falta de estrutura e de infraestrutura que acabava gerando um ambiente propício para a violência. Montou o comércio dele e, após ser assaltado diversas vezes, ele relatava que era constantemente assaltado, ia dar queixa, a polícia às vezes ria, né? Porque roubou um rádio, roubou uma televisão, a polícia tinha coisas mais importantes para fazer. Então, nesse contexto em que ele vivia de violência, acabou usando a violência para, vamos dizer, se defender, né? Meu marido chegava à noite do trabalho, ele falava pra mim, neguinha, o Chico Pé de Pato matou todos os bandidos, né? Isso que ele falava. Ele colocou na cabeça que todo mundo que usava bombeta era bandido, né? Que todo mundo que usava cadastro colorido, que nem eu falei, uma pizza na calça, né? Usava umas roupas diferenciadas, eram bandidos. Então ele já tinha colocado isso na cabeça. Então ele não tava nem aí, ele atirava pra matar mesmo. E se tivesse jovem caracterizado desse jeito, já tirava o boné, já saia correndo, não queria nem saber. Que ele andava na rua, via vagabundo, enquadrava, atirava, matava. Que ele tinha também o pessoal que usava boné, essas coisas, né? Que ele não gostava, mandava tirar. E se a pessoa, assim, resistisse, não tirar, ele atirava também, porque na concepção dele, quem usava boné era maloqueiro, era ladrão e tal. Então ele não gostava que o pessoal usava. Porque meu irmão sempre gostava de usar boné, calça com essas pizzas na boca, tênis colorido, cadastro colorido. Então meu pai repreendia meu irmão muitas vezes porque ele tinha medo do meu irmão ir para um baile e não voltar. Por dinheiro não, dizia que ele era um justiceiro mesmo, o xerife do bairro dele, né? Então no Jardim das Oliveiras houve, se não me engano, umas 10 mortes. Que o Chico Pé de Pato matou 10 e eram todos assassinos, eram todos ladrões. Não eram gente de, vamos dizer assim, de família. Não era de família. Uma padaria no centro da Oliveira que chama Padaria do Moreira. Só ali ele assassinou 5 pessoas. Que a gente tem de relatos da época que a gente estava fazendo esse trabalho é de que ele recebia apoio financeiro dos comerciantes que também se sentiam seguros com a presença deles, porque afinal de contas eles relatavam que tinha reduzido o número de assaltos ao comércio local, né? Então o que a gente ouviu em alguns relatos foi que os próprios comerciantes da época acabavam dando uma ajuda de custo para ele, né? A maioria do pessoal concordava com o Chico, porque ele inibia um pouco, ele coagia, na verdade, né, os marginalzinhos da época de assaltar, porque eles tinham medo de ser assassinados. Então isso fazia com que ficasse um pouco mais restrito o assalto às pessoas. Coisa que o Estado não fazia, ele fazia pelo Estado. Eu sei que os comerciantes gostavam muito deles, porque todos que eram bandidos ele matava, né? Então os comerciantes ficavam mais sossegados, né? Bom, na época do Chico Pé de Pato, né, segundo o pessoal daquela época, o pessoal mais antigo conta, que na época dele, de fato, era seguro, porque os vagabundos, de fato, temiam ele. Então, tipo assim, os próprios comerciantes apoiavam ele também, tem essa história também, os comerciantes apoiavam ele, até mesmo porque o pessoal tinha medo dele, por isso não ia roubar os pequenos comércios. Os moradores gostavam do Chico Pé de Pato. Então dizem que naquela época era melhor de se morar aqui, na região. Porque o pessoal, tipo, que nem os ladrões, os ladrões, vamos dizer assim, né, pé de chinelo e tal,
não ia roubar ninguém na rua, pedestre, roubo de carro, essas coisas, disse que era muito mínimo mesmo. Para a comunidade ele era um herói, né? Para o Estado ele era um criminoso. Sabe, pra mim ele era um herói. Porque ele protegia as famílias, né? Ele foi um herói. Aí você vai falar, mas um herói que matou pessoas e até acabou matando pessoas inocentes? Sim, sabe por quê? Porque na época ele matou também muito bandido. Que redundou nessa ação dele, acabou redundando na morte de um policial, né? Então você vê que quando a pessoa tenta fazer justiça pelas próprias mãos, corre-se até inclusive esse risco. Ele acabou matando um inocente achando que era um bandido. Bom, segundo o pessoal comenta que ele morava ali próximo do Camargo Novo, né? Na Avenida Academia de São Paulo, ali nas imediações. Não sei se precisar o lugar certo, mas eu sei que é ali na região. E que depois dele ter cometido esses crimes, o pessoal comenta que num dos crimes dele, ele atirou num policial, né, matou um policial, e aí ele começou a ser perseguido pela justiça. Antes a justiça não cobertava ele, depois ele tornou a ser perseguido pela justiça. O Chico Pé de Pato, o Afanásio Jazade, por exemplo, falava muito do Chico Pé de Pato. Quando o Chico Pé de Pato matou o policial por engano, achando que era um bandido, o Chico Pé de Pato quis se entregar só pro Afanásio. Tanto que o Afanásio foi até a casa do Chico buscá-lo, no carro dele. Era o Gil Gomes, Afanásio, eles faziam mais rádio. Então eles que noticiavam muito sobre o Chico Pé de Pato. Na Zona Leste já era bastante conhecida. A gente ouvia bastante no rádio isso aí. Então, esse episódio talvez tenha potencializado a fama dele. Até que chegou um ponto que ele se entregou. Mas a condição dele se entregar era o quê? Na época tinha um jornalista, acho que era Afanásio, o nome do jornalista, do radialista, não sei. E ele pediu a presença desse radialista para se entregar. Inclusive foi aqui no Jardim das Oliveiras, que ele estava escondido, né? E se entregou. E nessa que ele se entregou, prenderam ele, né? E aí passou um tempo preso. Ele matou um policial e seria preso por policiais, por isso que ele quis se entregar somente para Afanásio. Talvez por receio de represar por parte dos colegas, né? Do policial morto. Então, não é que ele tenha perdido o apoio da polícia, a gente não pode falar que a polícia apoiava ele. Talvez houvesse uma omissão, talvez soubesse que das ações dele, mas não havia nada de efetivo para coibir essa ação dele. Você não pode dizer que é um apoio, mas sim talvez uma omissão mesmo perante uma situação que era conhecida. Aí o pessoal, uns comentam que ele morreu na prisão, né? Que ele morreu, que os próprios presos mataram ele. Mas outros comentam que não, que essa história de que os presos mataram ele só foi para encobertar, porque depois ele saiu e ficou foragido, né? Houve uma rebelião, e nessa rebelião estouraram a grade da cela dele e mataram-no com 70 e tantas estiletadas. Então, consequência também da vida que ele vinha tendo, né? Isso aí é um fim trágico, mas parece até anunciado, né? É uma pena que mataram ele, porque ele protegia muito as famílias, né? Ele também ele matava todos os bandidos. Bom, no Jardim das Oliveiras, muitas pessoas choraram. Principalmente as pessoas que tinham comércio. Porque falaram assim, acabou a nossa estabilidade. Porque agora não vai ter mais ninguém para nos defender. Porque a polícia não passava ali como não passa até hoje. Pra mim, assim, na minha opinião, ele deve estar vivo. Porque eu nunca ouvi falar que alguém foi no enterro dele, que foi lá e reconheceu o corpo e tal. Nunca ouvi falar, né? E como o pessoal conta essa história também, né? A gente não sabe. Mas pra mim pode ser que ele esteja vivo, sim. Né? Não tem dificuldade de entender isso dessa forma, não.